Pessoal, a entrevista de hoje é com Marcelo Prata Bittencourt. Para reduzir um pouquinho, né? Fala seu nome todo. Prazer, olá a todos. Me chamo Marcelo Pedrosa Prata Bittencourt Lopes. Ele passou no processo de seleção do Colin para 2025. E uma redação que inclusive muita gente teve acesso, porque eu fiz um estudo sobre a redação dele, que tirou 14 em 15, e é uma pessoa que conseguiu um excelente resultado. Além da redação, ele passou em quarto lugar, Marcelo? Uhum. Quarto lugar na prova do Coluna. Você tinha cota de escola pública, de uma cota? Por um ano eu não consegui cota, porque eu fiz o primeiro ano do ensino fundamental em escola particular. Então você foi na ampla concorrência. Uhum. Tá. Fala pra nós aqui, de onde você é? Olha, eu sou de uma cidade pequena chamada Mongaguá, fica na Baixada Santista, perto de Santos, no Porto de Santos. Muita gente conhece, fala assim. Fala pra nós o que te motivou a fazer o Coluna. Eu achei muito interessante a história lá do sonho da sua mãe, Vivian. Uhum. Vivian, o sonho da sua mãe em relação a você estudar para o Coluna. Fala de forma resumida, isso foi muito interessante, observe. Olha, a minha família por parte de pai mora tudo aqui perto de Viçosa. E eu sempre fui uma pessoa que, durante a pandemia, o psicólogo ele disse que eu tenho no mínimo TDA e eu sou muito devagar com as coisas. Por isso a gente acabou nunca sonhando nada assim muito alto como Colune. Só que no ano de 2023 eu comecei a melhorar meu desempenho e minha velocidade estava ficando uma velocidade boa para tentar. E aí em setembro, se eu não me engano, pouco depois do aniversário da minha mãe, ela teve esse sonho com a minha avó, por parte de pai, que Deus a tenha, falando para inscrever eu no Colune. A gente achou isso muito estranho, mas aí eu fiz algumas provas, a gente viu que estava dando certo. Eu tentei em 2023, não deu certo, e aí a gente até descobriu isso, que eu ia ter que ir na ampla concorrência, mas aí eu não deixei isso abalar, e aí eu até usei como motivação maior ainda, porque se eu passasse, eu ia passar um cotista como ampla concorrência. Eu estudei ripa na chulipa em 2024, e aí passei agora para 2025. Olha só que interessante. Então, ele, na ampla concorrência, pessoal, passou em quarto lugar. Isso é uma posição muito boa, né, Marcelo? Então, você ultrapassou as suas expectativas? Uhum. Agora, uma coisa interessante. A mãe dele, a Vivian, eu até queria que ela estivesse aqui, né? Eu falei que eu gostaria de fazer a entrevista com os dois. Mas a mãe dele esteve muito presente no seu processo de estudo, não esteve? Fala um pouquinho sobre isso. Eu diria que minha mãe ela foi meu anjo da guarda, que ela me ajudou muito enquanto eu estava estudando. Inclusive o professor até comentou que lembrou um pouco de como é na Coreia do Sul, porque a minha mãe e meu pai eles são autônomos. E aí no ano de 2024 ela resolveu parar um pouco, deixar só meu pai mais trabalhando e investir em mim. E aí de manhã eu fazia os cursos, aí elas ficavam sempre comigo me acompanhando, me assistindo, mas me monitorando, porque eu também, como eu disse, eu distraio muito. E aí graças a ela, que ser sempre ao meu lado, eu consegui, eu não sei nem explicar como foi isso. Muito bacana. Não é por acaso. Estão vendo? Então, lá de São Paulo, tá? Ele estudou, fez tudo no online. E eu conheci Marcelo, foi no início do ano passado, né? No finalzinho de 2023, quando eu vim tentar pela primeira vez. Isso, não conseguiu, foi para o primeiro ano, estudou o primeiro ano, fez o que era necessário, mas não perdeu o foco no Colune. E eu achei interessante que foram 2 dias, o Marcelo assistiu aula online, sentado numa cadeirinha, ele e a mãe, na praia. E isso era legal? Nossa, era bacana demais. A gente fez isso quando deu as férias do meio do ano,
que a escola parou um pouco antes dos cursinhos. E aí deu pra gente fazer o curso lá na praia. Aí a gente resolveu fazer lá para também descansar um pouco enquanto estudava. Aí a gente colocou a cadeirinha e ficamos fazendo. Olha aí. Então, cada um sabe o que melhor consegue fazer, de que maneira consegue fazer. Marcelo foi muito produtivo. Ao longo do ano inteiro, ele não deixou de fazer nenhuma redação, ele assumia os compromissos e chamava a responsabilidade para si. Ele queria as tarefas, ele queria mais, assistir os vídeos todos, porque o nosso curso tem uma parte em vídeos também, e que muita gente às vezes não leva tanto em consideração. E o Marcelo não deixou nada para depois, e o resultado está aí. Passou em 4º lugar no processo de seleção do Colune, que é a melhor escola pública do Brasil. Está satisfeito lá no Colune? O que você achou? Agora, falando de como está sendo, porque começou, teve 2 dias de aula e eu até agora não estou acreditando que isso é verdade. Parece algo, um sonho. Não dá para explicar isso. O professor às vezes comentava, depois vocês subindo a reta da universidade, passando as 4 pilastras. Isso, eu sempre falava isso com eles. Interessante, eu gostaria que você comentasse, você que falou isso comigo, eu me lembrava, mas eu não havia comentado ainda. Na última aula, no aulão, nós falamos do gênero depoimento. Como é que foi isso? Você conseguiu guardar daquela aula? Que foi uma prova da Unicamp, né? Que eu passei para vocês. E então eu vejo que aquela última aula, ela ajudou demais. Por quê? Porque a gente não sabe qual é o gênero que vai ser cobrado. E não sabemos, muito menos, em que aula nós vamos dar foco àquele gênero. E foi justamente no último aulão que eu abri uma prova da Unicamp, que era também o gênero depoimento. E quem estava naquela aula tirou a sorte grande. Ajudou? Nossa, ajudou demais, porque perdão, naquela aula foi quando o Jaderson ele até reforçou, gente, se cair depoimento é fazer a mesma coisa que relato e tomar muito cuidado para deixar a palavra relato, porque senão pode acabar caindo em conto. É o que muita gente fez. Muita gente boa, né? Sim. Muita gente boa fez redações excelentes, mas era um conto e não depoimento. Ô Marcelo, maravilha, cara, parabéns pela sua conquista. Nós temos mais entrevistas aqui hoje, mais alunos que estão aqui aguardando. Muito obrigado e sucesso para você, irmão. Eu que agradeço, professor. Inclusive, perdão, rapidinho, eu posso só fazer alguns últimos agradecimentos, porque essa jornada eu consegui graças a diversas pessoas e eu tive muita sorte nisso. Posso Pode, rapidinho? Claro. É que eu anotei aqui que é muita fica à coisa. vontade. Olha, primeiro, como eu disse anteriormente, eu quero agradecer aos meus pais. Vocês estão assistindo, muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe. Meu pai acabou não estando muito presente, mas eu entendo porque ele teve que trabalhar, mas de vez em quando ele também tentava ajudar um pouco. A minha mãe, eu vou falar aqui mais pra frente. Eu quero agradecer também ao meu irmão, que esteve morando com a gente no ano passado, antes de se mudar. O meu irmão, graças a ele foi meio que ajudou, igual aquelas pessoas que ajudam por trás, sem querer saber muito. E minha mãe que foi falando, e muito obrigado, Chá, que se não fosse você, eu não teria feito teatro. E por isso que eu sou assim, meio sem vergonha do jeito que eu sou. Também ajudou muito na minha comunicação. E também falou para os meus pais para colocar eu em escola pública e o dinheiro que ia pagar em escola particular, pagar algum cursinho em viagens, porque viagem a gente aprende muito em museu. Aqui eu também gostaria de agradecer a você, mamãe, que esteve comigo todos os dias. Isso poucas pessoas sabem e eu quero até falar aqui de novo porque são poucas pessoas que fazem isso. Você largou seu sonho de ter uma vida nômade para isso e eu fico muito feliz
que você fez comigo, mamãe. Muito obrigado. Eu também quero agradecer aos meus professores, que eu fui muito sortudo em tudo isso. Que eu tive a Maria, uma professora do Kumon, que era um curso que eu fazia uma vez por semana, muito interessante, que me ajudou muito na matemática. O nome dela é Maria, da unidade de Itanhaém, muito boa. Eu também quero agradecer os professores do Filadélfia, muito gente fina, que ajudam muito. E também, é claro, o professor Jaderson, muito obrigado. Você fez matemática separado com a Sabrina também? Separado mesmo eu fiz com a Rose e com a Maria Eduarda. Inclusive, muito obrigado a vocês dois, professores, porque eu foquei no que eu tinha mais dificuldade, que era português. Matemática eu não estudei muito. Isso eu acho que me ajudou muito e que minha mãe que me instruiu isso. Bacana demais, né? Olha, maravilha. E muito sucesso, Marcelo. É um menino excelente, né? Sensível. E faz muita diferença essa questão da família. Eu sempre falo, a família é muito importante. Ele tocou no assunto da Coreia do Sul porque eu sempre falava isso para eles. Lá na Coreia do Sul, a família inteira se envolve com o processo educacional das crianças e jovens. Não é por outro motivo que a Coreia do Sul estava em terceiro lugar na educação mundial e agora foi para primeiro lugar. Tá? Primeiro lugar na educação mundial. Então, muito obrigado, sucesso. Obrigado, professor.